E agora vamos saber uma coisa. Temos o nosso convidado Luís Miller, maçom. Agora a pergunta é, os maçons bebem vinho? Opa, quase todo dia. Diz uma coisa assim, maçonaria. Hoje o tema vai ser maçonaria aqui. Os maçons bebem vinho. O que é o ser maçom e beber vinho, Luís? Olha, o maçom, posso dizer para você o seguinte, não é só vinho que o maçom bebe, né? O maçom bebe cerveja, bebe uísque, bebe bastante coisa, né? Porque a nossa instituição, na verdade, ela surgiu num bar. É, num bar, numa lodge. Ela acabou surgindo numa taverna, né? Lá na Europa e tal, né? E surgiu num bar. E ainda, se a gente analisar, é muito interessante, né? Essa questão da maçonaria. Claro, né? Tem que ser comedido nessas coisas todas, mas é muito interessante que desde o princípio, né? Se você pegar, a maçonaria tem os rituais, né? O que são os rituais? São procedimentos que estão escritos, né? Como você vai lá na igreja, por exemplo, tem aquele folhetim que você vai acompanhando a missa. Então, fazendo um paralelo, a maçonaria também tem ali o que está escrito naquele folhetim. O procedimento de abertura, quando o padre fala e tal. Maçonaria não é religião, né? Mas é só um exemplo para o pessoal entender que também está escrito ali as coisas. Né? E isso está escrito desde muito tempo, desde lá do começo do século XVIII, né? Quando começaram a escrever os rituais, principalmente na França e na Inglaterra também, obviamente, falando. Mas a curiosidade que eu tenho para trazer para você aqui é justamente essa questão do que a gente chama de lojas de mesa, que seriam banquetes ritualísticos. Ou seja, tem um ritual para festa também, né? Onde se bebe, se toma vinho, se toma cerveja, né? Dependendo da organização ali. E isso é feito periodicamente, né? Agora, na pandemia, não muito, né? Porque está meio parado as coisas, né? Mas é um costume, podemos por esse jeito, que os maçons têm, certo? Até para comemorar algumas situações, né, como o final do ano, né, como é que passou o ano e tal, né? Então tem essa comemoração, já é podemos por assim ter um costume muito tradicional dentro da ordem maçônica, fazer festa. E fazer festa, claro, que tem que ter um vinhozinho bom, tem que ter cerveja. Eu falei do uísque, né? Eu não sou muito do uísque, mas os maçons que tem essa linha mais inglesa, vamos pôr assim, né, que tem as vertentes da maçonaria, esses maçons ingleses gostam de tomar uísque. Dos Scots. Então diz-me uma coisa, agora assim, o mito, a questão aqui que se põe sempre. Onde é que entra o bode no meio disso tudo? O bode, sempre pergunta, né? O maçom cria bode? Eu sei que tem uma reunião da maçonaria que tem um bode lá na frente da loja, lá, então tem um bode amarrado dizem que tem um bode amarrado no poste ali, porque ali tem uma reunião, né? Então são essas e outras são várias e várias lendas, né? Que acabaram no decorrer do período, né? Do período da história da maçonaria, acabaram sendo agregadas, né? Principalmente aqui no Brasil, diga-se de passagem. Então, na verdade, em nenhum grau que a maçonaria é separada, né? Em nenhum rito, né? São as formas dos procedimentos, não tem bode, não existe bode na maçonaria. É mais uma dessas lendas, né? Que, na verdade, por parte dos maçons, é interessante, acabou sendo incorporado, né? Então, tem essa história que eu falei do poste, né? Que é uma coisa aqui mais até brasileira, mas também vem com aquelas lendas que por exemplo, lá antigamente os hebreus, né, levavam um bode para o deserto e contavam seus pecados na orelha do bode, porque o bode não falava, porque daí quando ia fazer o sacrifício do bode, por exemplo, lá para as divindades e tal, né, o bode não gritava. Então é sempre feito muito esse paralelo com os maçons, né? E os maçons, por sua vez, no decorrer da história, acabaram aceitando. Hoje se fala assim, na verdade, com uma forma bem leve da nossa parte, ser chamado de bode, né? É verdade. É bem leve. E depois foi incorporado. É muito interessante, né? Que
dentro da maçonaria nós temos a questão estrutural da maçonaria, mas também existe uma série de outras entidades, né? Como clubes de motoqueiros, por exemplo. Então, um dos maiores aqui no Brasil é o Bodes do Asfalto. Correto. Daí tem os Bodes do Tatame, que são os irmãos que lutam. Daí tem o Bode do Tiro, sabe? Tem uma série de clubes de bodes. Bode do Tiro, bodes náuticos, bode ciclista lá de São Paulo e tem pelo Brasil inteiro, mas talvez o mais conhecido seja os bodes do asfalto e hoje os bodes do tatame, né, que tem muito irmão que gosta muito dessa questão de artes marciais, então montaram um clube assim muito bacana também. É só procurar na internet, aí é bem facinho de achar os bodes do tatame e os bodes do asfalto, né? E se você vê, de repente você está viajando aí numa estrada e tal, né, você vê aquele montoeira de moto passando, homens com as mulheres atrás, né? Esse é o maior motoclube, caso seja o Bodes do Asfalto, obviamente, né? Esse é o maior motoclube do Brasil, inclusive. Tem aquela mitologia que existe, é assim, eles nos rituais eles comem bebezinhos. Assim, há esse ritual. O que é que realmente, assim, como é que vocês encaram essas, eu digo assim, não é tradição, mas assim, é folclore. Tem o folclore. Eu tiro sarro, né? Eu tenho um canal do YouTube lá, Fatos Maçônicos. Fatos Maçônicos, você acompanha? Acompanha. Eu acho um sarro, né? E essas exposições, por exemplo, né? O maçom mata criancinha, come criancinha, né? Fala no sentido de matar, né? Matar. Hoje em dia tá difícil, né? Mas, o maçom mata criancinha, dá sumiço. E daí eu já fiz uma série de vídeos falando a respeito desse assunto. Falei, então me apresenta um BO, né? Porque se uma criança desaparece, né? Outra questão que, o maçom toma o sangue do bode. É verdade, também. Então, o maçom toma sangue do bode, né? Você veja. Eu paro e penso, cara, se o maçom tomasse o sangue do bode, cara, sabe o que eu ia fazer na minha vida? Criação de bode. Olha o negócio. Criação de bode, sabe por quê? O que a gente ia precisar de bode, né? Se o maçom toma sangue do bode, ia precisar ter sangue, ia precisar criar o bode, ia precisar ter um monte de bode. Eu ia ser não sei se é um empresário. Um empresário, um produtor, ia criar bode. Um criador de bode. E eu acho um barato, né? Porque aqui, por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba, capital do Paraná. Aqui deve ter em torno aí de umas 100 lojas, mais ou menos. Só Curitiba, né? Só Curitiba deve ter em torno de mais 100 lojas. Aqui não tem criação de bode. Se o maçom tomasse bode, tomasse o sangue do bode, na verdade, imagine quantos bodes a gente precisaria ter. É um cálculo interessante, porque assim, se as sessões são uma vez por semana, cada sessão um bode, quer dizer, nossa, é um rebanho enorme. Ia precisar de bastante bode, por isso que eu queria me lançar nesse negócio. Mas você não vê assim maçom empresário que cria bode. Então tem muito pouca criação, assim, até desconheço aqui no sul do país, criação de bode. No Nordeste talvez seja mais fácil de a gente achar isso daí, né? Mas eu também duvido que você ache aí os caras criando bode para dar sangue pro maçom. E na questão da criancinha, né, também eu sempre fico esperando, né, me apresente um BO, né, porque sempre se some alguém, tem que fazer um BO de desaparecimento, né? Até hoje eu não vi nenhum. É verdade. A outra teoria que existe é de a nova ordem mundial. Esse é bom. Essa é boa, não é? Assim, fala-me sobre a tua opinião sobre esta nova ordem mundial. Eu acho um barato, né, a natureza do ser humano, quer dizer. É um barato, sabe? Você começa a observar as coisas, né? Tudo que é muito curioso, assim, né? E até, vamos dizer, um pouco misterioso, chama muita atenção, né? Então, você pega... E quando surgiu essa teoria, é um barato, né? Eu tenho um livro, eu sou um escritor, escrevi um livro que chama... esse também escrevi, mas é um outro que fala do assunto, que é Invasão Illuminati, a sutil arte de uma sociedade secreta, que conta a história da nova ordem mundial, como surgiu essa teoria. Sabe, surgiu nos anos 70, lá mais ou menos, né? Não me recordo bem a data. Mas essa história veio, ela teve um ápice, sabe? Que existiria um movimento, na verdade, que dominaria o mundo, né? E nos anos 70 começou a se expandir, nos anos 80 pegou bastante volume essa história, né? E hoje todo mundo fala. Estamos em 2021, né? Hoje todo mundo fala muito disso daí, né?
E daí, se você pegar, primeira coisa, né? Vamos parar. Existe uma história por trás disso, mas vamos deixar de lado aqui essa história e vamos pegar uma seguinte situação. Vejam o livro dele. Isso! Lá conta a história, tintim por tintim. Eu acho um barato, sabe? Eu acho um barato. Eu gosto de assistir filmes, sabe? E eu fico, às vezes, boquiaberto, como se diz. Pô, por que nenhum roteirista, o cara que escreve, né, o roteiro, o elenco, faz esses roteiros para filme, se o cara pegasse essas histórias e filmasse, cara, ia ser o máximo, intriga, sabe? Mas falando da questão racional, né, se você parar e pensar, se você é uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, você começa a parar e pensar, né? Então, o que seria essa nova ordem mundial? Seria um governo que controlaria o mundo inteiro, né? Teria poder sobre tudo, sobre a questão monetária, né? Só que daí você para e pensa, opa, vamos parar e pensar na política, né? A gente está um pouco acostumado, que agora mudou lá o presidente dos Estados Unidos, né? Nós estamos agora em 2021, até 2020 até janeiro de 2020 foi o Trump, certo? Então ele tinha uma linha política de pensamento, né? Daí você pega, por exemplo, Cuba. É uma outra linha de PDD. Nada a ver, nada a ver. É uma outra. Você pega a Coreia do Norte, outra linha. Daí você pega a Alemanha, é diferente. Daí você pega o Brasil, opa, estava tentando se alinhar lá com o Trump, né, com essas ideias e tal, sabe? Não entrando no mérito de nada, mas você vê que é diferente, né? E se houvesse assim, uma concordância, ia ocorrer um alinhamento. Certo? Então, só que não existe isso. Nada justifica isso. Nada justifica. A moeda, né, que nem tentaram fazer, se pega pelo lado prático da questão, né, que nem foi feito lá na Europa, né, a questão da União Europeia também, né, 27 países, se eu não me engano, né, agora saiu a Grã-Bretanha saiu de lá, né, a Inglaterra, enfim, saiu de lá. Mas mesmo assim eles não conseguem entrar em um consenso, né? Quando teve aquela crise, por exemplo, na Grécia, veio aqueles refugiados, começaram. Nossa, foi um problema, né? Tiveram que fazer uma grande correria para tentar auxiliar, certo? Porque a Grécia começou a quebrar, né? Quando esses saldos da balança. E o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não vamos entrar nem em pontos muito matemáticos ou pragmáticos mesmo, mas se você fizer uma observação rasa, isso que eu quero dizer. Você vê que isso é uma questão totalmente improvável. Ou seja, não existe essa ordem, supostamente. Não existe, né? São questões que vêm da cabeça das pessoas. Sabe? A pessoa cria essas imagens, né? E é o mais interessante que todo mundo pensa. Isso que a gente está conversando é o comum que todo mundo sabe, certo? Existe uma nova ordem mundial. O cara tem um pouquinho mais de bom senso, ele vai pesquisar e vai falar, pô, mas como é que tem? Mas quem que é o líder dessa ordem mundial? Os Estados Unidos, que nem falam, né? Não que seja. Os Estados Unidos. Por que não há concordância com o Canadá, que é do lado ali, por exemplo? Por que ficam brigando com a Grã-Bretanha? Então, sabe, você vê que existe umas indiciocrasias aí nessa questão, certo? E daí você pega a história da nova ordem mundial. E agora você vai saber a história, que é uma história fantástica, que eu vou contar para você em primeira mão aqui. A teoria é a seguinte: existia uma raça alienígena. Olha, essa é a história verdadeira da nova ordem. Olha como surgiu. Existia uma raça alienígena que veio aqui para a Terra, certo? Na pré-história, muito antes da pré-história. E eles precisavam minerar, né, as nossas riquezas aqui do planeta, afinal de contas, só que eles não tinham a vontade de trabalhar. O trabalho era braçal e eles eram num nível muito mais intelectual. E daí, o que aconteceu? Eles pegaram com uma tecnologia muito avançada e embutiram o DNA de primatas com o DNA deles próprios, os próprios alienígenas. E nós seríamos os filhos desses alienígenas, que teríamos sido criados, na verdade, para trabalho escravo, vamos por assim. Só que dentre esse povo alienígena existia a gente pode pôr assim um ciclo interno. Um ciclo interno, um grupo de cientistas, na verdade. Um desses cientistas, que tinha o nome de Oa, ele quebrou um grande segredo, que seria o maior segredo que esses seres criados, que seriam seres humanos, né, dentro dessa teoria, obviamente falando, né, eles seriam seres espirituais. Esses seres que somos nós teremos um espírito. E a partir do momento que ele não conseguiu segurar mais esse segredo, contou isso para os seres humanos, eles começaram a entender
o total da sua potencialidade e começaram a se revoltar contra esses alienígenas. E eles acabaram fugindo e a civilização acabou acontecendo. Então você vai ver, se você for na raiz da teoria da nova ordem mundial, que seriam eles, né, que estariam mexendo pelos bastidores, seriam os alienígenas. Extremamente improvável, né? Vejam bem algo que recua. Agora apanhando o gancho de recuar. Outra questão que realmente se põe, tá? Não é folclore, é facto, é história e é tradição. Tu escreveste um livro a falar e a explicar quem eram os Templários. Certo. Agora uma pergunta comum. Onde é que está o Graal? Aqui. Está aqui. Explica para os comuns mortais o que é o Graal. Muito mais perto do que a gente possa imaginar, né? Então, no decorrer da história, a gente escuta muitas conversas. O Santo Graal, a fonte da juventude, a Arca da Aliança, sabe? Uma série de símbolos aí, né? Os alquimistas, né? A Pedra Filosofal, o Elixir da Juventude, né? Tem uma série de coisas. Quando você entra no entendimento, que todos na verdade são símbolos, né? Todos são símbolos. Quando você entra no entendimento correto e na interpretação que o determinado povo sintetizou naquele símbolo, no caso o Graal, né? O que é o Graal? O Graal é um cálice. Um cálice, né? Vamos supor aqui. É um cálice. Aqui é um pequeno cálice, mas é um cálice. Então ele é um depositário. Um depositário. Certo? E aonde fica esse depositário? Na verdade somos nós mesmos, né? E se você for ver nas religiões, né? Existem muitos símbolos que a gente usa, né? Religiões orientais ou mesmo ocidentais, né? Como símbolos de recepção, como esse, né? Que representam nada mais, nada menos do que o grau. Então você tem que receber, isso tem que refletir. Essa mudança, né? O que a gente pode, assim, resumidamente falar e entender como uma influência espiritual, né? No caso do aspecto religioso, você recebe uma influência espiritual. Então seu cálice, você, um recipiente, estaria apto, sabe? E aquela influência, quando ela chega na sua essência, ali você descobre que na verdade o grau é você mesmo. Ou seja, o reflexo do conteúdo que nós queremos absorver vai ser exatamente o segredo dessa juventude. Seria a essência, né? Eu falei desses outros elementos porque todos mais ou menos você vai ver um paralelo, né? Se você pegar a história dos alquimistas, por exemplo, né? Eles buscavam a pedra filosofal, o elixir da longa juventude, mas sempre essa questão da transmutação, como eles chamavam, né? Transformar o metal em ouro, né? Metal bruto em ouro, cobre em ouro, enfim, essas coisas, né? Se você pegar a história, você vai ver lá Flamel, Raimundo Lully, por exemplo, né? Que são alquimistas conhecidos aí, acho que talvez os mais populares, né? Que justamente buscavam, né? Mas o contexto alquímico de fato, né? Através da interpretação, seja de símbolos ou de elementos mesmo, era justamente essa modificação de condição. Uma questão muito mais expansiva, de conhecimento, né? Então a pessoa se transmutava. O eu, a valorização do eu. Exato. Então a busca essencial justamente, você vai ver em uma série de culturas, sejam e linhas também, né? Sejam muitas vezes essas linhas de desenvolvimento, linhas iniciáticas, né? Como por exemplo a gente tem muito lá, são linhas metafísicas lá na Índia, que tem aqueles mestres, né? Os sadhus, por exemplo, alguns, né? Nem todos são ali. Hoje tem muita fake news aí no negócio. E no decorrer da história também teve muita fake news, então tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou falando dos verdadeiros mestres que existiram de fato lá na Índia, por exemplo, que transmitiam essa influência aos seus discípulos, né? E aquele discípulo muitas vezes dedicava a sua vida e conseguia expandir a consciência num aspecto de até vir a se tornar um mestre, né? Então, isso é uma coisa real que acontece, né? Essa questão da influência. E ela é comum, na verdade, né? Depois que caem como é que a gente pode pôr assim, a nuvem, depois que cai a nuvem nos olhos, você começa a enxergar essa coisa, esses símbolos, os significados nas mais diversas culturas que existem pelo mundo. É muito interessante. Começam a ver luz ao Oriente. Também. Isto e outros temas, esclarecimentos, desbravar de conhecimento, quebra de verniz, desvendar de mistérios, isto e outros assuntos nos livros de Luís Miller, tá? E no canal de Fatos Maçónicos.
fala-me dos teus contactos, fala-me dos teus livros, fala-me de como é que as pessoas podem adquirir esse teu conhecimento, uma parcela, tá? Uma parcela desse conhecimento, que ele, de alguma forma, reflete através das edições e dos fatos maçónicos do YouTube. Passa-me as tuas redes sociais, então. A rede principal seria, eu tenho a rede Fatos Maçônicos, que é um canal no YouTube. É muito fácil, só chegar no YouTube e digitar lá Fatos Maçônicos, você vai cair nos meus vídeos ali, né? Vai aparecer, é só fazer inscrição, né? Caso a pessoa queira conhecer um pouquinho mais, eu tenho bastante material também, né, a respeito do assunto, tenho cursos, tenho os livros também, né, e os links estão lá no Fatos Maçônicos, talvez seja o mais fácil, né, e quem quer saber desse mundo misterioso, eu também tenho uma escola que chama Escola da Tradição, onde a gente justamente investiga todas essas coisas aí. Então é isso. Né? Tudo muito esotérico, tá? Tudo muito factual, mas lá está, é o mistério da vida. Luís Miller, muito obrigado, tá? Teres preenchido o nosso espaço. Trazer uma uva que já conversámos, já comentámos nos episódios anteriores, que é uma Carmenère, mas lá está, com as suas diversas diferenciações, às quais eu proponho sempre que vocês tomem atenção, tanto em relação aos produtores, como às regiões, os terroirs, como nós costumamos comentar, e também a designação do ano, também é muito importante muitas vezes. Hoje, então, trago uma William Hall, tá? Podem ver, é um reserva de 2017 Carmenère. William Cole, em 1990, o Sr. William Cole veio dos Estados Unidos e passou na região do Vale Central, região central do Chile, como eu especifiquei nos episódios anteriores. A região do Vale Central designa o conjunto de vales que compõem a região central chilena. Daí o facto de resumirem a região do Vale Central para algum vale específico de onde é feita esta produção deste rótulo. No caso, como eu estava a dizer, o Sr. William Cole, em 1990, aproximou-se do Vale de Casablanca, foi visitar o Vale de Casablanca, no Chile, e deparou-se com um terroir, um ambiente, terras férteis, verdejantes, semelhantes e que o faziam lembrar a sua terra natal, as suas origens, o qual que fez também, foi em contraparte, tombou para a decisão de abrir uma vinícola ali. Estamos a falar em 1990.
Atualmente é uma vinícola administrada pelo grupo Tapicué, tá? Também administrada pela família Weinstein. Então é assim, esta família Weinstein é reconhecida no mundo inteiro exatamente por compor e administrar a produção de vinhos de alta gama e suntuosos e de uma personalidade própria reconhecidos mundialmente. No caso, eu estou a partilhar a história da produção e do vinho, mas estamos a falar da uva, como eu quero especificar sempre, tá? Para quebrar essa questão. A questão de ver a reserva e a uva Carmenère, estamos a falar de uma questão que muitas vezes é a questão de ter estágio em carvalho francês. No caso é carvalho francês. Mas sempre que apresentar uma uva com a nomenclatura de reserva, estamos a falar de um vinho estruturado que esteve minimamente 6 meses em estágio de barrica de carvalho. O que é que isso vai fomentar ao vinho? Estamos a falar de um corpo mais untuoso, mais maduro. No caso, esta Carmenère, com a presença do carvalho francês, vai dar tons de pimenta preta, tá? Vão sentir um picar, um piquinho subtil no palato referenciando essa pimenta preta, mas no retrogosto muita fruta madura e fruto do bosque, frutos vermelhos. Tá? É um vinho muito apropriado para peças de caça, ensopados, massas e queijos mais encorpados. Estamos a falar de 13,5 graus de álcool. É um vinho untuoso, muito com uma forte personalidade. Não estamos a falar de forte personalidade, não que seja forte, tá? Mas estamos a falar de um corpo que se sente na boca. Tá? Exatamente a questão de um corpo no vinho que se sinta uma harmonização muito interessante perante uma proteína também muito bem encorpada, digamos assim. Daí o facto de eles proporem para peças de caça ensopados de carne e massas. Lá está, tudo tem um molho ou um acompanhamento ou uma proteína que de alguma forma seja tenha uma gordura residual ou um óleo natural. Eles pedem exatamente uma uva frutada, tá? Mas com presença em estágio de carvalho, exatamente para ajudar nessa complexidade do vinho, mas ao mesmo tempo, é o que eu quero e é o objetivo do nosso programa de João e suas uvas, desmistificar e esclarecer essa questão que é as nomenclaturas e as referências que aparecem muitas vezes. Portanto, lá está, Carmenère e a questão de reserva. O rótulo, estamos a falar da nomenclatura do produtor, tá? E a região que vem sempre designada em baixo. Sempre também aconselhando, também facilita muitas vezes, no contrarótulo, que vem sempre designações e aconselhamentos e informações para aqueles que querem experimentar uma situação nova ou já conhecem esta uva, de preferência, lá está, para sugerir harmonizações e escolhas que vocês possam ter no vosso diário. Lá está. Foi mais uma proposta de João e suas uvas. Espero de alguma forma ter ajudado. O meu objetivo é esclarecer, facilitar e desmistificar essa questão do mundo do vinho. Grupo de Dança Herdeiro dos Pampas promove Festa da Costela com almoço e tarde dançante. Animação Chiquito e Bordoneio. Que saudade dela aqui na estância, até o cavalo me abandonou. E Grupo Chamamento. Quando saio a perder de vista num pingão. Dia 14 de abril, domingo, acesso ao público. Após a missa, almoço com costela fogo de chão. Formatura do Grupo de Dança e tarde dançante. Quanta saudade que tenho de minha infância, do meu avô que pra mim foi uma legenda. Música gaúcha de qualidade para você se divertir e dançar. Palma meu petiço da saudade, lembrar a infância que ternura que me dá. Ingressos antecipados já disponível pelo Pix e também com membros do grupo. Tudo vem do campo, é do trabalho que vem a prosperidade. Festa da Costela no Santuário Divina Misericórdia, Estrada do Ganchinho 570, Umbará, Curitiba. Mídia e divulgação, César Shows e Bailes.